Bom dia, bom dia. Vamos lá, então. Pessoal, peraí, deixa eu só... Aí. Eu vou passar para vocês agora um dos últimos conteúdos nossos de progressão geométrica, que seria o produto dos termos de uma PG. Já tem lá no AVA uma atividadezinha sobre isso, tá? Alguns professores já não estão passando mais atividade, mas tem alguns que tem que passar porque ainda não terminou, tá? Então, nós vamos passar aqui. Ele é bem fácil, bem tranquila. Só peço que você tenha uma calculadora na mão aí para para ficar mais fácil da gente fazer esse tipinho de conta, tá? Para a gente não demorar muito, porque aqui a gente não tem muito tempo. Se a gente começar a fazer esse tipo de cálculo aqui, a gente pode demorar um pouco, né? Então, onde eu quero chegar é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É aqui, ó. Produto dos N primeiros termos de uma PG. Espera aí, antes disso, eu quero... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar esse documento aqui em branco. Quero mostrar para vocês. Vamos fazer de conta que a gente tem essa progressão geométrica aqui. Olha só a progressão que eu vou colocar, ó. Isso aqui é uma PG, tá? Estou afirmando que esse número que eu vou colocar aqui, ó, é uma progressão geométrica. 2, 6, 18. Vou parar por aqui, senão o número vai ficar muito grande. Só para você compreender uma coisa. Então, nós temos essa PG, certo? Se eu pedisse para você multiplicar esses termos da PG, o que você ia fazer? Multiplicação é chamado de produto, tá? Então, se eu falo assim, ó, determine o produto dos termos da PG, o que você ia fazer? O produto seria 2 vezes 6 vezes 18. Você ia multiplicar os três termos. Como isso aqui é uma PG pequena, é só para me mostrar, para você entender o que a gente vai fazer, tá? 12 vai dar 216. Essa multiplicação. Confere aí para mim. Isso mesmo. Então, o produto seria 216, certo? Agora, imagina se essa progressão aqui, ó, tivesse 10 termos ou 20 termos, ia demorar a gente pegar um por um e multiplicar. Nem tanto demorar. Poderia ser um número tão grande que, às vezes, nem na calculadora ia suportar o tamanho do número por ele ser tão grande. Por exemplo, uma PG dessa aqui, se eu escrevo o próximo termo dele, seria 54, 162. Então, quando eu começar a multiplicar, pode ser que aconteça de dar um número muito alto. E, às vezes, eu vou ter que representar esse número em forma de potência. Por ele ser muito alto, eu posso representar ele em forma de potência. Aqui não, porque aqui foi bem tranquilo, né? Mas se for uma quantidade pequena de termos, você pode fazer assim. Escreva todos os termos e multiplica um por um. Chega na resposta do mesmo jeito. O que eu estou querendo mostrar é que para não ser necessário você escrever tudo isso, existe uma fórmula para você calcular o produto, tá? Eles chamam assim, ó, PN, produto dos termos de uma PG, seria a fórmula aqui, ó, raiz quadrada, abre parêntese, seria A1, olha só, qual que é a fórmula? A1 vezes AN, fecha parêntese, elevado a N. Essa aqui seria a fórmula para você calcular
o produto dos termos de uma PG. Nós fizemos o produto aqui, ó, de 1 a 1. Vamos usar a mesma progressão, só que usando a fórmula para a gente ver se a gente chega no 216. O que seria, então? O produto, N é o número de termos. São quantos termos? 3. Eu vou fazer o produto dos 3 termos dessa PG. Seria raiz quadrada. A1 seria 2. Olha só o que você vai fazer. 2 vezes 18, que é o AN, elevado a 3. Então, seria aqui, ó, o produto dos 3 termos seria raiz quadrada. Se a minha conta estiver certa, é isso aí. 46.656. 46.656. Professor, como que você achou esse resultado? Eu peguei 2 vezes 18, que deu 36. Eu peguei 36 e elevei a 3. Aí deu esse valor. Tá certo? Só que não é esse valor, é a raiz quadrada desse valor. E a raiz quadrada desse valor dá o 216. Ó. Ah, professor, mas pegar 1 por 1 e multiplicar é muito mais fácil. Concordo com você quando a gente tem poucos termos. Quando a gente tem muitos termos, pode ser que você não encontre o valor, porque nem sua calculadora, às vezes, vai suportar o número que é. Aí você vai ter que deixar em forma de potência. Às vezes fica um número tão grande, né? E outra, vamos supor que cai um exercício desse numa prova de vestibular ou de Enem, onde você não pode usar a calculadora para multiplicar. Aí você vai ter que usar a fórmula e deixar na forma de potência. Estou querendo mostrar para você que, para calcular o produto dos termos de uma PG, basta você pegar o primeiro e multiplicar pelo último e elevar a quantidade de termos que tem. Aí, quando você faz isso, vai ter um resultado. Aí, no final, você tira a raiz quadrada desse resultado. Mas tem um detalhe bem importante que eu quero mostrar para você agora, que é esse detalhe aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui. Aqui a fórmula tá aqui, tá? Olha aqui, veja aqui. Tá escrito assim. Após o cálculo do módulo da PG, esse módulo aqui não interfere em nada não, tá? Tem alguns livros que traz ele dessa forma, mas o que vai valer é isso aqui, esses dois pontinhos aqui que é importante. Olha só. Se a razão da PG for positiva, você pega uma progressão geométrica e vê se a razão dele é positiva. Se a razão for positiva, então o produto, ou seja, o resultado, vai ser um número positivo. Simples. Se você pegar uma PG, igual a gente colocou lá, 2, 6, 18, ó, quando você faz aqui a razão, 6 dividido por 2 é 3. Então, você percebe aqui que a razão é um valor positivo. Quando a razão é positiva, com certeza absoluta, o produto vai ser um número positivo. Agora, vamos prestar atenção aqui. Se a razão for negativa, deixa eu mudar aqui. Vamos supor que essa PG agora seja alternante e acontece da razão ser negativa. Agora, olha só, o que acontece? Ah, professor, então quando for positivo, a razão, a soma é positiva. O produto é positivo. Sim. Quando for negativo, é negativo? Não, não é assim. Quando for negativo, você vai ter que observar o seguinte. O resultado depende do número de termos envolvidos. Se a quantidade de números negativos for par, o produto será positivo. Se a quantidade de números negativos for ímpar, o produto será negativo. O que eu estou querendo dizer?
Você observou aqui nessa progressão, isso aqui continua sendo uma progressão geométrica alternante, positivo, negativo, e vai. Mas aqui eu tenho 3 termos. Quantos números negativos eu tenho aqui? Somente 1. Então, eu tenho um número negativo. 1 é ímpar. Se eu tenho uma quantidade de número negativo, então ele vai ser o resultado aqui negativo. Certeza que quando você for fazer essa continha aqui, essa multiplicação vai dar menos 216. Professor, e se tivesse mais um número negativo nessa progressão? Sim, aí você teria uma quantidade par de número negativo. Aí ele seria positivo. Tem um exemplo aqui embaixo. Aqui, ó. Na PG 248, 16, 32, 64, a razão é positiva. Lógico, ó, 4 por 2 é 2. Vamos calcular o produto de seus elementos. Foi calculado tudo aí, o produto deu isso, ó. Quando você multiplicou todos esses termos aqui, você verificou que deu esse valor, 2.097.152. Beleza. Agora, olha de baixo. Olha esse. O que mudou? Mudou agora que ela é alternante, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. A razão, nesse caso aqui, ela é negativa. Ah, professor, ela é negativa, então ela vai dar negativo. Não, peraí. Ela vai dar negativa não é porque a razão é negativa. Ela vai dar negativa porque eu tenho uma quantidade ímpar de números negativos. Ó, 2. Eu tenho 3 números negativos. Por isso que ela vai dar negativo. Se eu tivesse uma quantidade par de números negativos, ela ia dar positivo. Certo? Toma muito cuidado com isso, porque muita gente confunde assim. Ah, se a razão é positiva, é positivo. Beleza, aí tá certo o raciocínio. Agora, se a razão for negativa, não quer dizer que ela é negativa. Se a razão for negativa, o resultado vai depender da quantidade de termos negativos que você tem. Se você tiver uma quantidade de termos ímpar, ele vai ser negativo. Se você tiver uma quantidade de termos par, ele vai ser positivo. Tá certo? Professor, por que isso? Porque quando você tem uma quantidade de números pares negativo, ele sempre dá positivo. Quando você faz menos e menos, ele dá positivo. Não dá? Quando você multiplica menos vezes menos. Quando você multiplica menos vezes menos, vezes menos, vezes menos, 4 número que tem menos, ele vai dar positivo também. Então, toda vez que você tiver uma quantidade par de número negativo, ele vai ser positivo. Só vai ser negativo mesmo se na sua progressão aparecer a razão negativa e uma quantidade ímpar de número negativo. Nesse caso aqui, ó, deixa eu abaixar ele mais um pouquinho aqui. Como calculamos o produto dos modos desse termos no item A? Basta vermos o sinal. No caso, temos 3 sinais negativos, ó. O menos 4, o menos 16 e o menos 64. São 3 números negativos. Pela regra dos sinais da multiplicação, o produto final será negativo. Tá vendo que é o mesmo valor, só que ele ficou negativo? Se eu tivesse mais um número negativo aqui, aí ia se tornar 4 números negativos. E 4 números negativos se torna positivo. Só que ia mudar o resultado também, né? Mas ele ia ser positivo. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado aqui. Eu até coloquei essa página aqui, porque o mais importante está aqui. Você conseguir entender isso aqui é o mais importante. Tá? Então, agora nós vamos fazer uma atividadezinha aqui que eu elaborei para vocês. Está escrito o seguinte. Olha só o que está aqui. Foi dado para você uma PG, foi dado para você uma progressão geométrica, e ele está falando que essa progressão geométrica tem 7 termos. Ele não terminou de escrever a progressão, tá vendo? Ele falou, ó, calcule o produto dos 7 primeiros termos da PG. Então, ele está afirmando para você que isso aqui é uma progressão geométrica de 7 termos. Então, o seguinte, olha só para você entender melhor. O que você vai fazer aqui? Vamos lá. A sua PG será 2, 4,
Aqui dá para a gente perceber que a razão aqui é 2. Concorda comigo? Ó, a razão é 2. Por que que a razão é 2, professor? Porque a razão, ela é o quê? O segundo dividido pelo primeiro. Então, você vai ter uma razão igual a 2. Então, se você continuar escrevendo aqui sua progressão, será 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Já deu 7, 3, 6, 7 termos. Então, sua progressão é essa. Entenda que eu escrevi o restante que não tinha, tá? Foi escrito o restante dos termos aqui, ó. Do 8 até o 128, eu escrevi por minha conta, porque eu já sei a razão e fui multiplicando. Se eu quero saber o produto agora, é só eu vir aqui e multiplicar tudo. Eu vou multiplicar 2 vezes 4, vezes 8, vezes 16, vezes 32, vezes 64, vezes 128. Mas observe você como está a resposta. Está em forma de potência. Significa que se eu multiplicar todos esses números aqui, vai dar um número grande. Então, a ideia desse exercício é que você faça ele na fórmula. A ideia dele é isso. Não está querendo dizer que tem que ser. Porque quando você encontrar o número, a multiplicação aqui, você também pode fatorar esse valor, que você vai encontrar 2 elevado a 28. Porque a resposta vai estar em forma de potência. Então, se você fizer isso aqui, olha aqui, ó, olha a fórmula. Produto, vou escrever, tá? É o que mesmo? É a raiz quadrada de, você vai pegar o A1. Professor, tem um probleminha. Nesse caso aqui, eu descobri o AN porque eu consegui escrever a minha progressão. Porque eu não tenho aqui o AN nessa PG aqui, ó. Ele só forneceu o primeiro e o segundo. Bem, se você quiser usar o termo geral da PG, você consegue achar o AN. Aí você pode usar o termo geral e achar o AN, certo? Porque vai ter, porque para usar a fórmula do produto, você precisa do último termo. Se você não tiver, você tem que encontrar. E como que você encontra? Usando a fórmula do AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, que é aquela fórmula do termo geral. Aí você encontrando o AN, pronto. Mesma coisa do N. Se você não tiver o N, tem como você usar a fórmula do termo geral, encontrar o N e jogar no produto. Mas como eu já escrevi a progressão aqui, ó, fica fácil de saber que o produto que eu quero é dos 7 primeiros termos. P7. A raiz quadrada será raiz quadrada de A1, que é 2, olha só o que eu vou ter que fazer, vezes o último termo, que é 128, ó, elevado a 7. Vai ficar enorme esse número quando eu multiplicar, ó. Vai ficar 256 elevado a 7. Dá um número muito grande. Que nem sua calculadora, a científica ainda, ela aparece com, como que eu posso dizer, com potência de base 10. Ela aparece um expoentezinho lá em cima, ainda você consegue entender. Mas uma simples mesmo, ela não consegue fazer essa conta, porque é muito número. Aí o que que eles fizeram? Simplificou usando o conhecimento de radicais. Para chegar na resposta, o autor chegou a essa resposta 2 elevado a 28, pensando dessa forma aqui, ó. Olha aqui. Ele pegou o 128 e fatorou ele, então ele ficou aqui dentro com 2 vezes 2 elevado a 7, que está elevado a 7. Professor, não entendi o que foi feito. Por que está desse jeito? Deixa eu te falar. Porque ele pegou o 128, que é o maior número ali, ó, e fatorou ele, ó. Foi isso que ele fez. Aí ele fez por 2, 64, por 2, 32, e foi fazendo. Por isso que o 128 virou 2 elevado a 7.
Aqui ele usou uma outra propriedadezinha de potência, que é aquela que fala assim, ó, quando nós temos potência de mesma base, o que eu faço? Eu conservo a base, que é 2, e somo o expoente. 1 mais 7 dá 8. Então, fica 2 elevado a 8 elevado a 7. Aí. Porque aqui, pessoal, existe um 1, ó. Então, aqui eu usei a propriedade de potência. Aqui também é uma propriedade de potência de potência. O que acontece quando eu tenho 2 elevado a 8, fechado, parênteses, elevado a 7? A gente conserva a base. Lembre-se que eu não estou esquecendo da raiz, tá vendo? A raiz é da fórmula, eu vou com ela até o final. Então, você vai fazer 2 elevado a 56. Por que 2 elevado a 56? Porque 8 vezes 7, 56. Agora, eu uso outra propriedadezinha dos radicais, tem muitos. Entenda que aqui o índice é 2, ó, não precisa colocar, você já sabe que é 2. Então, você pode vir aqui e simplificar o seu expoente com o seu índice, ó. Quando você simplifica 2 com 2, some a raiz. Porque a raiz mínima que tem de índice é 2, por isso que é chamado quadrada. Então, se eu dividir aqui e deu 1, então a raiz sumiu. Ó. E 56 por 2 dá 28. Então, o produto dos 7 primeiros termos aí é a mesma coisa de 2 elevado a 28. Esse aqui é o produto dos termos da progressão geométrica 2 vezes 4 vezes 8 vezes 16 vezes 32 vezes 64 vezes 128. Tem aluno que ele pensa diferente. Ele poderia pensar assim, olha aqui. Só que aí eu não sei como que ele pode fazer, mas seria uma alternativa. Ele pega esse 2, ó, 2, é multiplicação, não é? Beleza. Você vai multiplicar por 4, 4 é quanto? O 4 é 2 elevado a 2. Tá vendo? Vou multiplicar por 8, 8 é quanto? O 8 é 2 elevado a 3. Isso aqui é a simplificação. Por 16, que é 2 elevado a 4. Tá vendo? Ele pegou a fatoração de cada um, ó. 32 é 2 elevado a 5. Depois, 64, 2 elevado a 6. Vezes 128, que é 2 elevado a 7. Aí ele usou aqui a propriedade também de mesma base. Tudo base 2, você vai conservar a base, que vai ser 2, e vai somar os expoentes. Ó. O expoente aqui é 1, 1 mais 2, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, 28. Seria uma opção também. Eu só quero te mostrar as opções que você tem, tá? Existe uma fórmula para fazer isso. Mas se você conseguir chegar na resposta sem usar a fórmula, para mim, tanto faz. Para mim, está valendo do mesmo jeito, tá? Tranquilo também, sem problema nenhum. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está multiplicando os termos de uma PG. Pode ser que apareça um exercício aplicado que faça para a gente, que tenha algum contexto, alguma coisa para a gente multiplicar, tá? Então, a gente ensina primeiro como que é feito e depois a gente vê os exercícios que são aplicados para a gente aplicar ele mesmo e saber o que a gente faz. Aqui, olha só para você ver nesse 2 aqui, ó, se ele não é idêntico a 1. Mesma coisa, só mudou aqui o processo, os valores, tá? Peraí, gente. Só mudou aqui os valores, ó. Aqui fala assim: determine o produto dos termos da PG finita. Aqui você percebeu que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o último. Não tenho?
Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o último. Eu não tenho, aqui não está falando que são só 4 termos. Olha a reticência aqui, ó. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma PG sendo 1, 3, 9. Deu para perceber aí que a razão é 3? É, não é? Então, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. 729 vezes 3, 2.187. Pronto. Então, observe que essa parte aqui, ó, eu fiz por minha conta, do 27 até o 729, eu preenchi por minha conta, porque eu sei que a razão aqui é 3. Porque a razão eu dividi. Ó, 3 por 1. Se eu encontrei que a razão é 3, ó, agora eu posso fazer o meu produto. Quer fazer fatorando cada um ou você quer fazer usando a fórmula? Isso aí é seu critério também, não tem problema nenhum, tá? Se você for fazer pela fórmula, vou te mostrar. Eu vou fazer ela direta aqui, ó. Pela fórmula, você tem que pegar o primeiro termo, que é 1, multiplicar pelo último, que é 2.187, e elevar... Quantos termos tem aqui? 3, 6, 7, 8. Tem 8 termos aqui. Ó. Pode contar para você ver. Esse seria o N. Se eu pegar 2.187 e elevar a 8, eu não vou conseguir achar resultado, porque é um número muito alto. Aí o que você vai fazer? A mesma coisa que a gente fez lá no anterior. Ó, o 1 não vai mudar, porque se você multiplicar qualquer número por 1, vai ser ele mesmo. Você vai fatorar o 2.187. Quando você fatorar ele, vai dar 3 elevado a 7. Pode fatorar ele aí para você ver. Por 3, por 3, por 3, por 3. Você vai fatorando ele, você vai encontrar isso aí. Elevado a 8. Como esse 1 não faz diferença, então o produto aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 3 elevado a 56, ó, igual ao outro, né? 7 vezes 8. Porque esse 1 aqui, 1 vezes 3 a sétima, não faz diferença, né? Esse 1 aqui, 3 a sétima vezes 1 é 3 a sétima. Multiplicou, aí você vem aqui e simplifica, igual a gente fez o anterior, ó. Sabendo que aqui é 2, você divide esse por 2 e aqui também por 2. Aí você vai ter um produto dos 3, 6, 8 termos. Pode pôr. Se quiser colocar, produto dos 8 termos vai ser 3 elevado a 28 também, porque 56 por 2 dá o 28. Aí esse seria o produto dos 8 termos que tem a progressão. A outra maneira de fazer, que às vezes o aluno acha mais simples, é ele pegar cada termo desse aqui e colocar na forma de base 3. Por exemplo, esse aqui você sabe, ó. Esse aqui é 3 elevado a 7, né? Esse daqui é 3 elevado a 6, ó. 3 elevado a 6. Depois, 3 elevado a 5, 3 elevado a 4, 2, 1. Aí, você vai colocar e conservar a base e somar os expoentes. Você vai chegar aqui também, 3 elevado a 28. São opções que você tem para fazer, tá certo? São algumas opções que a gente tem para fazer o produto dos termos de uma PG. Aí, é você que vai escolher, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, que o nosso tempo ali já está quase, quase acabando, tá? E na sexta-feira eu termino de passar para vocês, para você fazer essa atividade lá, ok? Alguma pergunta? Tudo tranquilo até aí? Então, beleza, gente. Valeu mais uma vez pela presença. Fique com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser, gente. Valeu.
Até mais, Anderson, com Deus. Valeu, com Deus também, gente. Valeu, Até meu mais. Deus, até mais. Tchau. Falou.